Agora me ouvem? Ah, tá bem. Tá, deixa eu colocar o vídeo desse. Pessoal, é que assim, ó, o áudio do computador não tá funcionando. Então, eu tô com, não sei porquê, o microfone na entrada, sei lá o que é. Não tá funcionando. Então, eu tô com o celular e com o computador, tá? Por isso que quem tá assistindo agora online, ao vivo, né, vai conseguir me ver melhor, porque daí vai ver a câmera do computador, né? E quem estiver assistindo gravado vai ouvir só a câmera que tem o áudio, que no caso é o celular, tá? Então, não tem muito o que fazer. Eu vou tentar resolver essa questão do áudio, mas tô com esse problema, tá? Então, vamos começar a nossa aulinha. Eu vou compartilhar com vocês aqui. É muito estranho me ver duas vezes, mas tudo bem. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação da nossa aula. E vocês lembram que na última aula a gente viu aquelas questões de expressões idiomáticas que tinham a ver com expressão de sentimentos, né? E deixa eu só confirmar. Tá. Com expressão de sentimentos, né, a gente acabou não vendo nenhuma questão de prova, a gente ficou vendo essas expressões, depois fazendo questões sobre essas expressões, né? E aí, na aula de hoje, não, mentira, tô mentindo. Daí, no finalzinho da aula, eu mostrei para vocês, né, uma questão uma prova da Universidade de Santa Catarina. E aí, a gente fez só duas questões do segundo texto, porque não ia dar tempo de ler o primeiro texto. E eu falei para vocês que a gente ia fazer o resto da prova hoje, tá? Então, como eu tinha mostrado para vocês, pela cara de surpresa da maioria, eu acho que vocês não tinham ainda tido contato com essa prova, né? E aí eu expliquei um pouquinho como é que ela funciona, né? Nesse caso, ela teria três textos, só que sobre as questões tem algo diferente, né? Do que a gente está acostumado com o URGS e Enem, por exemplo. E é esse tipo de resolução que pode ter várias respostas corretas e cada afirmação tem um valor, né? E aí, no final, a gente soma todas as corretas. Então, é bem parecido com a URGS no sentido de que tem o texto e várias questões sobre o texto, questões que são tanto de interpretação quanto mais gramaticais, né? Mas tem essa particularidade de que várias alternativas podem estar corretas, ou às vezes é uma só, tá? E aí, como a gente não conseguiu ver o texto 1, a gente foi direto para o 2, né, que era uma citação. Vocês lembram que era aquela frase do Garcia Marques, que era La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. A gente até discutiu, né, o que poderia significar. Essa prova em específico, ela vai ser bem temática, porque todos os textos vão ter a ver com Garcia Marques, tá? Eu separei o texto em três partes, não é que ele seja grande, não, mas é que eu separei para ficar melhor da gente visualizar, tá? Então, eu vou começar a leitura. E aí vocês vão ver que, não sei, pelo menos para mim é um texto bem legal e vai aparecer várias coisas de vocabulário que são interessantes para a gente prestar atenção. Aí a gente vai fazer essa prova, né? Vocês vão ver que vai ser rapidinho, porque ela não é muito extensa. E aí depois a gente vai voltar a ver algumas questões mais de expressões também, mais de refrãs, né? Que seriam essas frases que a gente usa muito, ditados populares, algo assim, que aparece muito nos textos, tá? Então, nesse primeiro momento a gente vai ver essa prova e aí depois a gente vai mais para um aspecto cultural. E aqui vai aparecer bastante coisa de cultura, né? Porque a gente vai ter contato com um dos grandes, provavelmente um dos maiores escritores em língua espanhola, né? Foi o Garcia Marques. Então, o texto já vai começar com o nome do Garcia Marques e aqui essas datas, né? E aí, pode ser que, não sei, né? Pode ser que alguém não tenha se ligado, mas seria a data do nascimento dele e a do falecimento.
tá? E aí, mesmo que não tenha entendido isso, depois no texto vai ficar claro que ele faleceu, tá? Então, essa prova é de 2015 e o Gabo faleceu em 2014, então foi uma homenagem a ele. O título, Gabriel García Márquez, 1927-2014. Del colombiano del que se hablará cuando pase un siglo en este mundo será de él y probablemente de ningún outro. Então, o título já nos demonstra, né? Pode ser uma afirmação que não seja real, né? Pode ser que apareça outro colombiano que seja mais importante que o Gabo e que daqui a um século a gente esteja falando dele, mas o texto afirma que como que seria esse título, né? Do colombiano, do que se falará quando passe um século neste mundo, será dele e provavelmente de nenhum outro. Então está dizendo o quê? Que da grandiosidade dele, provavelmente não vai aparecer outro, né? Então, o colombiano que a gente falará daqui a um século será ele e provavelmente nenhum outro. E ele foi o mais importante. Então, aqui está dizendo que para o país ele foi e será, né, continuar sendo a figura mais importante, né? Que a gente continuará falando daqui séculos sobre ele. Então, né, já faz uma grande propaganda. Aí está afirmando que o Gabo é muito importante. Então, vamos ver por quê. E aí vai começar assim. García Márquez no es poca cosa. Un hombre que con la sola fuerza de su pluma logró convertir la historia de un pueblo del Caribe colombiano en el impresionante relato colectivo de uma nação inteira. Tá? Então, vai começar falando, García Márquez não é pouca coisa. Um homem que, com somente a força da sua caneta, conseguiu. Então, pluma seria uma das maneiras de falar caneta, tá? Uma das, porque existem várias formas, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Não. Tem que ser com a canetinha. Tá. Ó, uma das várias formas de falar caneta é pluma. Lograr, vocês lembram desse verbo lograr, que é conseguir, alcançar algo? Então, lograr é um falso amigo. Então, só com a força da sua caneta, né, da sua escrita, conseguiu converter a história de um povoado, pueblo pode ser povo, dependendo do contexto. Só que aqui está falando de lugar, pueblo é povoado, tá? Uma aldeia, uma cidadezinha pequena, tá? Então, ele conseguiu converter a história de um povoado do Caribe colombiano no impressionante relato coletivo de uma nação inteira. Sus amores y sus odios, sus temores y sus fantasías, su certeza y su desesperanza. Si hay alguien que lograra en Colombia generar cohesión entre sus ciudadanos mucho más allá de las pasiones momentáneas, fue él y nadie más. Então, seguindo, se alguém que lograr aqui aquele tempo verbal, vocês lembram? Pretérito, imperfeito, é como se fosse alguém conseguisse, em Colômbia, gerar coesão entre os seus cidadãos, muito além, lembram desse más allá? É além? Muito além das paixões momentâneas, foi ele e ninguém mais. Nadie é ninguém, lembram disso? É um falso amigo também, tá? No original bateu. Tá? Então, por que está falando más allá de las pasiones momentâneas? Porque sim. Só um momentinho. Vou ter que fechar aqui, senão vai ficar incomodando. Voltei. Então, está falando o quê? Que sim, existiam paixões momentâneas, né? Pessoas que foram importantes e famosas, mas foi momentâneo, tá? Porque
foi ele e ninguém mais que conseguiu, né, gerar coesão entre seus cidadãos. Não como uma coisa momentânea, mas como algo que, segundo o texto, vai ficar por séculos, né? E, de passo, como se isso não bastara e sobrara, dejó um legado literário para a humanidade inteira. O que é isso, bastara e sobrara? E esse de passo? Ó, e, de passo, como se isso não bastara e sobrara, deixou um legado literário para a humanidade inteira. Esse de passo, acho que a gente falaria algo como e de quebra, né? Como se isso não bastasse sobrara, então, bastasse sobrasse, a gente não fala bastasse sobrasse, né? A gente fala como se não fosse suficiente. Deixou um legado literário para a humanidade inteira. Então, quando a gente está falando de tradução, né, não é simplesmente traduzir literalmente, né, cada palavra, e sim o contexto, o sentido, né? Se a gente falasse em português e de passo, como se isso não bastasse, sobrasse, deixou. Assim, a gente até poderia entender, mas não seria o português, né? Não seria a forma que nós falamos. En Zimbabue y en Tokio, en Nueva York y en La Habana, hay personas que han leído sobre un pequeño pueblo colombiano ficticio en el que la realidad se compagina con la fantasía a la sazón de una serie de palabras puestas una detrás de la otra con lirismo y fiereza únicos. Então, o que está falando aqui, ó? Em Zimbábue, e em Tóquio, em Nova York e em Habana, né? Então, está falando de diversos lugares do mundo que são muito diferentes entre si e distantes também, né? Então, está dizendo o quê? Que é no mundo inteiro, não importa onde a cultura, não importa a língua aqui também, né? Há pessoas que têm lido ou leram, né? Sobre um pequeno povoado colombiano fictício em que a realidade se... O que é? A realidade se compagina com a fantasia. Se mescla, né? Se mistura com a fantasia. O que é a la sazón? Sazón é o nome de uma marca, mas o que é sazón? É o sabor, é o tempero, tá? Então, com o toque, digamos assim, né, de uma série de palavras postas uma de trás da outra, com o lirismo e o que é fiereza? Aqui é de fera, ferocidade, algo assim, mas aqui me parece de força ou de algo... como que a gente falaria isso? Uma coisa que, sim, é como se fosse uma força da natureza, acho que uma coisa meio que visceral, eu acho que a gente falaria algo assim nesse sentido, tá? Com força, com a qualidade de fera, tá? Porque es eso de García Márquez, de poner a Colombia en el mapa y explicar la realidad que nos va llevando en un remolino a todos nosotros, lo que le agradecemos. Ningún político, ningún oportunista mediático, ningún delincuente, ningún héroe de un día lograron lo que Gabo hizo ese lejano 1982, en que los medios del mundo nombraron a Colombia, ya no por sus problemas endémicos y su esquizofrenia colectiva, sino por su literatura. Então, aqui vai ser uma frase bem longa, né? Ele vai falar bastante coisa. Ó, porque é isso o que Garcia Marques faz, né? De colocar, de pôr Colômbia no mapa e explicar a realidade que nos vai levando num redemoinho a todos nós outros. Então, a todos nós, né? Vai nos envolvendo e quando a gente vê, a gente está nesse redemoinho, tá? Dessa história. É isso que agradecemos a ele, né? Lo que le agradecemos. Agradecemos que isso que ele faz a quem? A Gabo, né?
Porque nenhum político, nenhum oportunista midiático, nenhum delinquente, nenhum herói de um dia conseguiram o que Gabo fez. Isso fez esse distante, lejano distante, 1982, em que os meios de comunicação do mundo nomearam a Colômbia. Então, o que aconteceu em 1982? Os meios do mundo, os meios de comunicação do mundo inteiro nomearam, né, falaram da Colômbia. Já não pelos seus problemas, né, os seus problemas locais, digamos assim, e sua esquizofrenia coletiva, mas sim pela sua literatura. Então, aqui, claro, que vai muito além do texto, né? Mas tá, a gente consegue entender que o quê? Fala de políticos, de oportunistas, de delinquentes, e nos faz acreditar, né, entender que a Colômbia, porque se diz assim, já foi nomeada já não pelos seus problemas endêmicos e a sua esquizofrenia coletiva, quer dizer que isso existia, que a Colômbia era nomeada nos meios de comunicação do mundo, né? Por esse motivo. Se vocês já viram aquela série Narcos, a primeira temporada, vocês vão entender do que está sendo falado aqui, tá? A Colômbia foi colocada no mapa, todo mundo conhecia a Colômbia, mas por quê? Por causa do Pablo Escobar, por causa do narcotráfico. E aqui está falando por que nós, né, colombianos, agradecemos ao Gabo, porque ele pôde mostrar a realidade da Colômbia, né? E não aí os meios mundiais falaram sobre a Colômbia já não por essa esquizofrenia coletiva, mas sim pela sua literatura, tá? Então imagine isso para é que nem nós, mais ou menos hoje, né? Tipo assim, ai, quando falam, pensem a imagem do Brasil no mundo, né? Pensar Bolsonaro, por exemplo, né? É uma coisa que mexe com a nossa autoestima. Então, imagine, o mundo todo conhece a Colômbia por causa de Pablo Escobar, por causa do narcotráfico, por causa dessa esquizofrenia coletiva. Se vocês verem essa série, sério, é muito impressionante, assim, tudo que acontece, é muito surreal, surreal. E aí, nesse momento, Colômbia foi nomeada, né, pelo que ela foi citada, e foi citada muito pela literatura, tá? Por quê? Porque o Gabo, com um livro dele, né, O Senhor de Solidão, ele ganhou o prêmio máximo da literatura mundial, que é o prêmio Nobel, tá? La magia de fundir las palabras con la condición humana. Eso es lo que él fue un genio, um monstro, tá? Então, a magia de fundir as palavras com a condição humana. Isso no que ele foi um gênio, um monstro. Aqui, gente, um monstro, né? Não é negativo, monstro. É diferente de falar que é um monstro, né? Porque que a pessoa faz algo ruim. Não, ele foi gigante, um monstro nisso. Um nombre diferente. E foi aí quando Garcia Márquez, já por encima de lo concebible, leyó en la Academia Sueca La Soledad de América Latina, un exquisito y profundo discurso de recepción del Nobel de Literatura que puso las cartas sobre la mesa en lo que a la geopolítica del mundo respecta. Então, tá falando que o Gabo conseguiu uma coisa incrível, que era o quê? Receber esse prêmio, maior prêmio, né, mundial de literatura, tá? Só que não foi só isso. Vai dizer o quê? E foi aí quando Garcia Marques, já por cima do que era concebível, porque nem se concebia essa ideia de que um colombiano poderia ganhar esse prêmio. Então, por cima do que era concebível, o que ele fez? Ele foi além. Ele leu na Academia Sueca, né, que é onde se celebra aí, o que ele leu? La Soledad de América Latina. O que é La Soledad de América Latina? Uma tradução seria A Solidão da América Latina.
Como que o autor aqui do texto classifica como um exquisito e profundo discurso de recepção do Nobel de Literatura. O que é exquisito? Delicioso, tá? Então, geralmente, quando a gente fala de exquisito, a gente pensa em comida, né? Delicioso, mas aqui não está falando que é um texto exquisito, tá? É um texto delicioso e profundo, discurso de recepção do Nobel de Literatura, que pôs as cartas sobre a mesa no que diz respeito à geopolítica do mundo. Eu sou suspeitíssima para falar sobre isso, né? Eu amo Gabo e, para mim, este texto, La Soledad de América Latina, que não é um conto, não é um romance, não é um poema, é um discurso. Para mim, é o melhor texto que eu já li na minha vida. E olha que eu li muito, né? Eu fiz faculdade de letras, e é basicamente ler, né? E, para mim, é o melhor texto, sim, já escrito, pelo menos que eu tive contato. Então, se vocês têm esse interesse, tem na internet, bem fácil de achar traduzido já a Solidão da América Latina. É incrível, assim, incrível. Então, imaginem, né? Por que está falando que ele, na academia sueca, ele pôs as cartas sobre a mesa no que diz respeito à geopolítica? Porque ele colocou o dedo na ferida. Ele estava na Europa, em frente à elite intelectual mundial, e ele colocou as cartas sobre a mesa, tá? Então, não teve meias palavras. É impressionante, assim. E tem o vídeo também, dá para acompanhar o vídeo, o texto, ver a tradução, vendo o vídeo, assim, é sensacional mesmo. E aí, ele e nada mais. Ele e ninguém mais. Então, vocês viram aqui, bom, a professora é apaixonada pelo Garcia Marques, mas essa pessoa esqueceu mais ainda, provavelmente mais ainda, né? E realmente, o cara foi, assim, genial mesmo, tá? Não é exagero, não é puxação de saco, o cara fez história, assim. Hoje, 100 Anos de Solidão é um dos principais livros da literatura mundial, já não é mais, assim, literatura em língua espanhola, literatura latino-americana, não, da literatura mundial, grandes nomes, grandes títulos. Então, ele e ninguém mais. El hijo de un telegrafista de Aracataca, Colômbia. La nada perdida em la mitad del mundo. Então, quem que é esse Gabo? O filho de um telegrafista de Aracataca, Colômbia. A nada, né? Perdida na metade do mundo. Aracataca. Mucho más allá de su legado literario que durará imperturbable por los siglos de los siglos, quisiéramos también rescatar al ser humano que se escondió detrás de los libros. Então, até aqui estava falando o quê? Sobre, né, a literatura do Gabo, sobre a importância, sobre o reconhecimento, sobre o talento, sobre como ele foi provavelmente o escritor latino-americano, colombiano com certeza mais importante, mas aqui, né, a gente consegue ter uma ideia de que tipo, é muito mais do que isso. Só que, muito além do seu legado, Massa Já vai aparecer de novo, né? Muito além do seu legado literário, que durará imperturbável pelos os séculos dos séculos, né? Gostaríamos também de resgatar o ser humano que se escondeu de trás dos livros. Então, aqui vai falar um pouco sobre a vida do Gabo, porque até agora, né, a gente não sabe nada sobre a biografia dele mesmo, sobre a vida dele, né, sobre o ser humano. Essa personalidade imbatível que salió desde su natal Aracataca para enfrentar al mundo inteiro. Um homem que, pese a su proverbial timidez, se abriu passo e logrou hacerlo todo. Então, como que é esse ser humano, Gabo? É uma personalidade imbatível que saiu da sua natal Aracataca para enfrentar o mundo inteiro. Como assim enfrentar o mundo inteiro, né? É no sentido ruim, enfrentar o mundo, eu vou brigar com todo mundo? Não, né? Enfrentar, né? Conhecer, desbravar, algo nesse sentido. Um homem que, apesar da sua grande timidez, abriu caminho, né? Então, apesar da sua timidez,
abriu caminho e conseguiu fazer tudo, tá? Un hombre que aprovechó el hecho de estar vivo en este planeta, desde vivir en los prostíbulos costeños, alimentando su mente con historia, hasta atravesarse Europa en un tren con Julio Cortázar y Carlos Fuentes, hablando de la magia de la literatura. Então, ele foi o quê? Um homem que aproveitou o que é hecho, fato. Aproveitou o fato de estar vivo neste planeta. Como? Desde viver em prostíbulos costenhos, alimentando sua mente com história, até atravessar a Europa num trem com Julio Cortázar, que é um escritor argentino, e Carlos Fuentes, que é um escritor mexicano, falando da magia da literatura. Todo. Então, tudo, porque aqui estava falando hacerlo todo. Então, vai retomar. Ele fez tudo. Como le quedou tempo para tanto a esse impressionante ser humano? Então, como sobrou tempo, como teve tempo, né, para tanto esse impressionante ser humano, quedar aqui é sobrar, tá? Ou ter, né? Editoriales, notas ligeras, crónicas extensas, reportajes constantes, dirección de revistas y escuelas de periodismo en las que ele mesmo participava. Então, por que está falando? Como que ele teve tempo? Porque aí vai enumerar as coisas que ele fazia. Editoriais, notas rápidas, né? Crônicas extensas, reportagens como que a gente fala? Pungentes, direção de revistas e escolas de... O que é periodismo? É jornalismo, nas que ele mesmo participava. Então vou falar, e mais, crítica de cine, guiones de películas e obras de teatro, e actuação em piezas cinematográficas e escolas de cine em las que ele mesmo participava. Então, não simplesmente aquilo, né, estava sendo dito anteriormente. O que mais ele fez? Crítica de cinema, roteiros de filmes, guiones de películas, roteiros de filmes, obras de teatro e atuação em peças cinematográficas e escolas de cinema, nas que ele mesmo participava. Então, falou um monte de coisa que ele fez, borracheras com amigos, tertulias com periodistas, peleas com escritores, reuniões humanas, de las que ele mesmo era el anfitrión. Todo. Então, tudo. O que mais? Borracheras, bebedeiras com amigos, tertúlias com jornalistas, brigas com escritores, reuniões humanas nas que ele mesmo era o anfitrião. Tudo. Então, retoma esse todo. Por quê? Porque esse autor dessa reportagem está dizendo, ele fez de tudo, tá? Una vida llena de contrastes en la que pudo experimentar lo que en su literatura se hizo claro. El hambre, tanta hambre, la desesperanza, el desprestigio, el frío, la soledad. Então, uma vida cheia de contrastes, na que pôde experimentar o que em sua literatura se fez claro. Então, isso fez a fome, tanta fome, a desesperança, o desprestígio, o frio, a solidão. Então, está dizendo o quê? Que a vida do Gabo foi cheia de contrastes. Teve tudo isso, teve fome, desesperança, desprestígio, frio, solidão, tá? E isso tudo se faz claro na literatura dele. Pero también la alegría y la embriaguez, el éxtasis y la fama. Então, vai falar o quê? Né? Das coisas ruins, né? Porque está dizendo que são contrastes. E aí vai dizer, mas também a alegria e a embriaguez, o êxtase e a fama. La holgura económica y la gloria,
que a holgura, a ter de folga, né? De economicamente sobrar dinheiro, assim, ter bastante, tá? Porque tava falando antes de fome, né? Desesperança, desprestígio. Então, aí a gente já consegue ver aqui, né? Um grande contraste entre a hambre e a holgura econômica, né? E a glória. Então, falo desprestígio no começo e depois la glória, la fama, né? Grandes contrastes. E, por fim, la inmortalidade. García Márquez nos deja una historia de un hombre que se comprometió con la vida hasta el límite. Nos deja el ejemplo del trabajo incansable que caracterizó su paso por el mundo para cumplir un sueño y dejarnos el testimonio de lo que es posible. Dio la vida por una causa. Então, por que imortalidade? Vai seguir com Garcia Marques, nos deixa uma história de um homem que se comprometeu com a vida até o limite. Nos deixa o exemplo do trabalho incansável que caracterizou sua passagem pelo mundo para cumprir um sonho, né? E deixar-nos o testemunho, né? Do que é possível. Deu a vida por uma causa. Esta casa editorial, su casa por muchos años, llora hoy su muerte anunciada el jueves passado. Então, essa casa editorial, sua casa por muitos anos. Então, fala o quê? Que o Gabo participava de editoriais, de periodismo e tal. Então, esse texto é de um lugar que o Gabo trabalhou, ou fundou, ou fez parte, né? Então, sua casa por muitos anos chora hoje sua morte anunciada el jueves passado, a quinta-feira passada. Ojalá, Gabo querido, que las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengamos por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Esse final aí, gente, vai fazer bem, tem bastante intertextualidade, tá? Aqui ele está citando o livro Cien Años de Soledad, tá? E o Gabo fala, né, las estirpes condenadas a 100 años de soledad, tanto que o nome do livro, né, o título é Cien Años de Soledad. Então, o que é ojalá? Ojalá em espanhol, tomara, tá? Tomara, Gabo querido, que as estirpes condenadas a 100 anos de solidão tenhamos, por fim e para sempre, uma segunda oportunidade sobre a Terra. E essa frase também tá. Essa frase tá no La Soledad de América Latina, tá? Porque essa. A gente me ligar aqui. É a grande esperança do Gabo, né? Ai, agora. Capenga.
foi? Agora voltou? Ah, desculpa. Eu tava fazendo todo o fechamento. É porque me ligaram aqui e aí caiu tudo, né? Eu acho que por causa da ligação, né? Já deve cortar o áudio, tá? Desculpa. Então, tá, como eu tava falando, aqui, então, nesse texto a gente consegue ver que não é apenas um texto informativo, né? Um texto que vai comunicar a morte de alguém famoso. É um texto que vai exaltar o Gabo, né? Que é um texto apaixonado, não é um texto imparcial, tá? Então, eu posso falar, o Gabo é incrível, leia o Gabo. Só que, assim, é só a minha opinião, né? Aqui não. Aqui traz fatos, né? Vai falar do legado literário, vai falar da biografia dele, para provar o ponto de que, sim, ele foi incrível, tá? Então, claro, eu sou apaixonada pelo Gabo, mas não foi a minha forçação de barra aqui na leitura do texto, né? É porque o texto realmente tem esse tom de realmente muito amor, de muita admiração pelo Gabo, tá? Então, eu tava falando para vocês, se um texto desses não faz vocês terem vontade de conhecer o Gabo, eu acho que nada mais pode fazer, né? Porque esse texto que transborda isso, né? Tipo, enfim, não sei, né? Se vocês acharam do texto, eu não considero um texto fácil, sinceramente. Eu acho que tem muita intertextualidade. Claro que a gente fazendo uma leitura boa, né, uma leitura competente, a gente consegue sacar o contexto geral, né? Mas eu acho que tem muitas minúcias aí, muitas coisinhas assim. Mas enfim, não sei o que vocês acharam do texto. Eu considero um texto, assim, mais difícil, né? A ver, o que acharam? Tem muitas palavras que dá para se confundir, realmente. Realmente, sim. Eu considero um texto complexo. Vamos ver as questões, né? Às vezes o texto é mais difícilzinho, mas não pesa a mão nas questões. Aqui, né, como eu falei para vocês, pode haver mais de uma resposta correta. Então, conforme a leitura do texto 1, é correto afirmar que 1. Gracias a Gabriel García Márquez, Colombia se hace conocida en 1982 no por sus problemas habituales, sino por su literatura. Na verdade, eu vou deixar aqui, ó. Leiam essas afirmações aí e vamos ver o que vocês acham que se encaixa, tá? Aí depois eu leio com vocês. Vou dar um minutinho. Bueno. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Ah, tá, não, era só eu não li na hora, mas o colega tá falando que tinha alguma coisinha de vocabulário que ele não conhecia, mas de forma geral deu para entender. Não, é isso, né, gente? Sempre vai ter palavras que a gente não conhece. Não pensem eu sou muito bom no espanhol, eu vou conhecer todas as palavras. A gente não conhece nem na nossa língua, né, no português, que dirá numa língua estrangeira, mas a gente tem que saber lidar com isso. E é importante ter consciência de que sim, a gente vai encontrar palavras que a gente não conhece. Isso não pode nos desestabilizar, tá?
Isso vai acontecer, com certeza. A gente tem que estar preparado para isso, tá? Então, ó, conforme a leitura del texto 1, es correcto afirmar que 1. Gracias a Gabriel García Márquez, Colombia se hace conocida en 1982 no por sus problemas habituales, sino por su literatura. Lembram o que é o sino? É mas sim, né? Mas sim. Deixa eu pegar outra cor, que esse azul não tá ajudando muito. Vou pegar um rosa, tá? Ó, então, o que vocês acham? Graças ao Garcia Marques, Colômbia se faz conhecida em 1982 não por seus problemas habituais, mas sim pela sua literatura. Sim, é exatamente o que o texto fala, né? Fala da esquizofrenia coletiva, né? Por quê? Porque neste momento na Colômbia era uma loucura, gente. Sério, uma loucura. Procurem aí sobre esse Pablo Escobar. Era, sério, uma coisa assim que tu não acredita. Eu olhava aquela série, eu olhei com o meu amigo, né? Quando a gente estava morando juntos. E a gente via aquela série. A gente, não, isso aqui não é real. A gente jogava no Google e tipo, tava lá, porque é baseada, né? Nesses fatos reais. E aí a gente. Daí acontecia mais alguma. Não, não, isso não pode, isso é inventado. Botava no Google e tava lá as notícias, gente. É muita loucura mesmo, tá? Então, sim, neste momento, em 1982, o mundo ficou conhecendo a Colômbia por causa da literatura, tá? 2. En diferentes partes del mundo se ha leído sobre un imaginario poblado colombiano donde realidad y fantasía se relacionan. Sim, lembra? Falou Zimbábue, Tóquio, Nova York, não sei o quê. Então, sim, diferentes partes do mundo, né, se tem lido sobre o imaginário povoado colombiano, onde a realidade e fantasia se relacionam. Sim, fala lá, usa a palavra como é que é? Compagina? É, compagina. Então, ó, em Zimbábue, em Tóquio, em Nova York, em La Habana, há pessoas que han leído sobre um pequeno pueblo colombiano ficticio em el que a realidade se compagina com a fantasia. Sim, bem isso. Só dito de outra forma, tá? Então, até agora temos 1 e 2 da 3. 4. El texto se refiere a García Márquez como un monstruo, un hombre diferente, cuyas obras literárias sempre depreciaram a América Latina. Vocês lembram que eu chamei bastante atenção que fala um monstro, um homem diferente, mas não era no sentido negativo, né? E aqui está falando que cujas obras literárias sempre depreciaram a América Latina. Não, gente, bem pelo contrário, né? Inclusive, né, esse, digamos, momento literário, esse movimento, não foi um movimento, né, foi mais um período, assim, foi o boom latino-americano, né, que geralmente é conhecido pela, vamos ver, temos chat, é o que as pessoas dirão daqui a algumas décadas sobre o que está rolando no Brasil atual. Ah, tá, que eu estava falando daquela. Sim, eu estava falando sobre isso, né? E eu até falei, né? Bolsonaro e como isso nos afeta, né? Então, por isso que a gente se apega tanto. Imagina se daqui a pouco, no meio dessa loucura toda, sei lá, um escritor brilhante, um cineasta brilhante, um ator brilhante, alguma coisa assim, faz algo muito incrível, né? Que coloca o nosso nome no mapa de novo como algo positivo e não como essa loucura, né? Na verdade, é o que o mundo inteiro estava pensando ontem, enquanto o Bozo exatamente falava na Assembleia da ONU. Gente, é muito triste. É muito triste. Não tem um lugar que tu vá que não te perguntem de Bolsonaro, sabe? E aí tu fica com a cara no chão. Saber que o nosso país, né? O nosso país agora tem a cara de um ser humano desse, né? É muito triste, é muito triste. É uma maravilhosa obra de ficção que ele pintou ali, assim, mas da forma
péssima, né? E a gente acaba ficando com ranço dos lugares, né? Por causa dos seus representantes. Então, sim, hoje em dia eu acho que o Brasil tá... As pessoas em geral estão com muito ranço do Brasil. Ou estão com muita pena, né? Mas eu acho que é difícil a gente conseguir separar, né? O representante, claro, a gente podia, sei lá, o Trump, né? Falar mal e tal, mas acho que de alguma forma contamina, né, a imagem que a gente tem do país, porque, querendo ou não, né, foi eleito pelo país, então não tem como o mundo não enxergar o nosso país e nós com um pouco de Bolsonaro, né? Então, eu fico bem triste mesmo, gente, é complicado. Mas aqui, né, então a gente consegue relacionar muito com a nossa realidade que está sendo falada no texto, né? E também pode ser por isso, né, que o Gabo é tão amado, ele é tão venerado e que, né, aqui o texto afirma que daqui a séculos vamos lembrar dele, né? Então, vamos falar de coisa boa, né? Exatamente. E assim, gente, o Gabo realmente é um escritor assim, que dá para ler. Não precisa ter uma experiência de leitura vasta, porque ele não tem um vocabulário difícil, ele não tem uma escrita difícil. Por exemplo, 100 anos de solidão, né? Pode ser um pouco complexo, porque como o próprio nome diz, né? Vai falar de gerações e gerações, então a gente se confunde no nome dos personagens, porque os personagens têm o mesmo nome. Vários personagens têm o mesmo nome. Mas tem outros textos, se vocês quiserem, por exemplo, Crônica de uma Muerte Anunciada, eu vou colocar aqui no chat. É um texto bom, é um texto sensacional, e é um texto curto, é um conto mais longo, assim, um romance curto. Em uma tarde tu lê. Real, assim, real. Eu li a primeira vez numa tarde, e aí teve uma aluna minha também que falou, não gostei do livro, comprei o livro e li numa sentada, assim, né? Porque é muito envolvente, né? Ó, Crônica de uma Muerte Anunciada. Ai, meu Deus. O corretor direto no chat já muda para português. Crônica de uma Muerte Anunciada. E é bem facinho de encontrar. É bem facinho de encontrar para o PDF e tal. Muito, muito boa leitura, assim. E Crônica de uma Muerte Anunciada já caiu no Enem. Caiu exatamente o início, assim, caiu um trecho do... Então, né, ter contato com a literatura nos ajuda também nas provas. E o texto já começa assim, el dia em que mataram Santiago Nassar, não sei o que, tipo, já te conta o que vai acontecer, mas é tão bom que tu fica lendo até o final, tu já sabe o que vai acontecer, já tá dito, mas tu vai lendo até o final. Bom, tá, então, tá, se me deixarem falar do Gabi, eu faço propaganda gratuita, assim, eu tenho que ser paga aí pela divulgação, porque eu faço questão de falar. Ó, então, ele era um monstro. Tá. Tudo isso para dizer o quê? Não. O que o Gabo se propôs foi apresentar a América Latina para o mundo, tá? Então, inclusive, um dos comentários mais contundentes e mais impactantes que eu já ouvi foi exatamente de uma menina mexicana que ela, na verdade, ela viveu num pueblo a vida toda, né? Então, ela viveu numa aldeia, né? E ela sai. Eu não gosto de 100 anos de solidão porque não tem nada demais ali. Parece que eu estou ouvindo um vizinho falar, parece o dia a dia de onde eu moro. Mas era justamente isso que o Gabo queria, né? Apresentar essa América Latina para o mundo. Então, demonstra que sim, ele conseguiu, né? Então, essa aqui não pode ser real. O 8. Gabo, forma como é conhecido este autor em el mundo, salió de Aracataca para enfrentar al mundo inteiro, já que sus conciudadanos não lo reconheciam. Lembram que fala salió a enfrentar o mundo? Era porque seus compatriotas não o reconheciam? Não, né? Ele foi explorar o mundo. Ele saiu ali do seu país porque ele foi além, né? Não que não era reconhecido, tá? Na verdade, não fala se era reconhecido ou não, né?
fala ali de desprestígio, depois de glória, mas não fala que, não fala quando, né? Então, isso aqui também não pode ser. 16. El texto destaca a timidez do autor e argumenta que essa característica lo hizo vivir de forma pacífica, sem provar nenhum tipo de aventura. Não, gente, o que esse homem fez foi pura aventura, né? A vida dele parece uma ficção, né? De tanta loucura, e foi daí que ele tirou, né, a matéria para fazer a literatura dele, né? No texto fala isso, né? Que a gente enxerga na literatura essa loucura dele, de viver nos prostíbulos, embriaguez, borracheiras, atravessar a Europa num trem, não sei o quê, várias coisas, né? Então, não foi uma vida pacífica, tá? Então, deixa eu ver aqui, só conferir. Bueno, então é só 1 e 2 mesmo, que dá 3, tá? Dá 3. Vamos ver aqui. Conforme a lectura del texto 1, enquanto las estruturas lingüísticas e vocabulários empleados, é correto afirmar que. Então, como eu falei para vocês, se parece muito a URGS, né? Só dá a impressão de que é diferente por essa questão de ser, né? De soma. Mas, assim, é URGS, né? Porque é interpretação de texto e gramática também, mas sempre contextualizado, né? Como texto, para ver se tu compreende o texto. Então, a URGS também, ela quer saber de gramática, ela quer perguntar de gramática, mas ela quer saber se a gramática aplicada no texto, né? Se tu entende, se tem uma boa compreensão da língua de maneira contextualizada, não vai te dar um verbo lá aleatório e vai pedir para te conjugar, não. Vai tirar algo do texto, perguntar, tu entendeu o que está dito aqui? Entende para que serve isso? Entende qual é a função do texto? Então, é assim também. En el segundo párrafo del texto, el verbo haber conjugado em presente de indicativo na frase hay personas, né? É aquela frase. Em Zimbábue, em Nova York, em Tóquio, hay personas que han leído, tá? Poderia ser substituído por el verbo existir, como en existem personas. Então, vocês acham que haver e existir poderiam ser substituídos? Haver e existir. Então, em vez de eu falar em Zimbábue, em Tóquio, há pessoas que têm lido sobre um povoado fictício colombiano, e eu dizer, existe em Zimbábue, Tóquio, em Nova York, existem pessoas que han leído? Assim, não existem sinônimos perfeitos, não existem, né? Mas, sim, é uma boa substituição, porque o sentido é o mesmo, né? Então, sim. 2. La construcción, lo que le agradecemos, presente en el segundo párrafo del texto 1, exhibe el pronombre complemento indirecto le, que en este caso sirve para evitar la repetición del nombre García Márquez. Vamos ver. Onde está isso? Se tivesse o texto, dava para pesquisar, né? Gente, mas a gente consegue entender que sim, né? Isso é o que lhe agradecemos. Eu não estou encontrando aqui, e aí quando a gente quer procurar isso que a gente não encontra. Ali fala que é no segundo parágrafo, né? Aqui, ó. Lo que lhe agradecemos. Então, porque es eso de García Márquez, de poner a Colombia en el mapa y explicar la realidad que nos va llevando en un remolino a todos nosotros, lo que le agradecemos. Ningún político, ningún oportunista mediático, ningún delincuente, ningún héroe de un día lograron lo que Gabo hizo este lejano 1982. Então,
Le agradecemos es lo que le agradecemos. Agradecemos que colocar a Colômbia no mapa, blá, 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 blá. A quem le agradecemos? A Gabo, Gabriel Garcia Marques, tá? Então, essa está correta. A ver, depois, la construcción. Ah, tá. La construcción, lo que le agradecemos, presente en el segundo párrafo del texto 1, exhibe el pronombre complemento indirecto le, que en este caso sirve para evitar la repetición del nombre García Márquez. Sim, o pronome complemento ele serve para isso, né? Ele vai complementar um verbo e ele vai evitar a repetição, porque ele sempre vai retomar algo. 4. En el penúltimo párrafo del texto, el sustantivo femenino hambre aparece acompanhado del artículo definido masculino singular el, aunque hambre sea un sustantivo femenino singular. Se trata de una construcción correcta en atención a reglas de eufonía del idioma castellano. Então, fala el hambre, mucha hambre, no que tava falando dos contrastes da vida do Gabo. Hambre é fome, tá? E aí fala, substantivo feminino fome, né, aparece acompanhado do artigo definido masculino ele. Lembram dessa regra? Diante de palavras femininas iniciadas com A ou H tônicos, eu preciso colocar o artigo masculino ele. Não é que a palavra se torne masculina, mas eu estou evitando a repetição, porque se eu colocasse o artigo feminino, ia ficar la hambre, e aí aparecer uma coisa só. E o espanhol evita de todas as formas a eufonia, que é o quê? A repetição de som, tá? Então, essa está correta também. Ó, vamos fazendo aí a conta. 4 mais 2, 6, mais 1, 7. 8. El verbo pudo, presente en el penúltimo párrafo del texto, aparece en tiempo presente y se refiere al escritor del texto, ya que está conjugado en primera persona de singular. Então, primeiro de tudo, pudo não é presente, presente é puede. Pudo é pretérito perfeito simples, tá errado isso. 16. Los verbos bastasse y sobrasse podrían sustituir, sin prejuicio de significado, las formas bastara y sobrara, presente en el último período del primer párrafo. Isso aqui já caiu na URGS, só que não dessa forma aqui tão desenhadinha, tá? Vocês lembram desse... Deixa eu ver aqui se eu continuo com o áudio. Tá. Vocês lembram que existe um tempo verbal que tem duas formas, o pretérito imperfeito e subjuntivo, que poderia ser bastara ou bastasse, sobrara ou sobrasse? É isso aqui, tá? Então, sim. Então, 16 mais 4, 20. 23, né? Me corrijam se eu estiver errado. 23. 23, certo? Então, eu gosto muito dessas questões, dessa prova, eu acho bem boas, assim, porque realmente, se tu entende o texto, se tu tem contato com a língua, tu vai bem, né? Então, é uma prova que valoriza quem estuda e quem tem contato com a língua, quem tem uma boa compreensão mesmo do texto. Questão 16. Las palavras com página, exquisito e holgura que aparecem destacadas no texto 1 poderiam ser respectivamente substituídas sem prejuízo de significado por. Vocês lembram dessa compágina? Falava que no texto do Gabo, realidade e fantasia se compágina. Então, se misturam, né? Se relacionam. Aqui o exquisito falava do discurso, que era um exquisito texto, que é delicioso, digamos assim. Aqui, ó, holgura vai falar da parte do Gabo. Ele experimentou tanto a fome quanto a holgura econômica. Então, holgura econômica é abundância, tá? Então,
vamos ver. Compagina por relaciona. Poderia, né? Compagina se relaciona. Sim. Exquisito com placentero. Então, um texto delicioso com um texto prazeroso. Sim. Holgura com abundância. Sim. Então, compagina com relaciona, sim. Exquisito com placentero, sim. Holgura com estrechez, não. Estrechez seria de pouco dinheiro, né? De ser estreito, apertado. Não. Compagina com concilia, sim. Exquisito com refinado, sim, poderia ser, né? Um texto refinado, exquisito, delicioso, placentero, sim. E holgura com abundância, se concilia com compagina, sim. Exquisito com grosseiro, não, gente, é o contrário. Holgura com estrechez, não. Por que tá colocando isso, holgura, estrechez? Porque era naquela... Falou depois de fome, que ele passava fome. Então, se a gente não entendeu que antes estava falando de contrastes, a gente vai pensar, bom, estava falando que ele passou fome, então realmente ele tinha estrechez financeira, né? Só que não. Compagina com associa, sim, né? Concilia, relaciona, associa, sim. Exquisita com refinado, sim. E holgura com abundância, a gente já viu que sim. Então, aqui é 21. Agora eu vou falar um pouquinho mais rapidinho, só para a gente conseguir terminar essa prova, tá, gente? A gente tem 5 minutos. Não, a gente tem que... Ah, tá, a gente tem 15 minutos. Então, de boas. Essa aqui a gente já viu, vocês lembram? Foi a questão que a gente viu na última aula. Então, esse seria o texto 2, como eu falei para vocês, é uma prova temática. O primeiro texto vai falar sobre como comunicar a morte do Gabo, né, fazer uma homenagem. O segundo texto é uma citação do Gabo. E o terceiro texto aqui, vamos ver o que é. Ó. Vamos ler sempre a referência. Márquez, Gabriel Garcia, Cien Años de Soledad. Então, é o que? É um trecho de Cien Años de Soledad, que é o livro citado lá em cima, que colocou o Gabo no mapa, tá? E junto com o Gabo, a Colômbia, tá? Então, aqui também não adianta a gente querer ler todas as questões, porque são mais de uma questão, são várias questões, né, por texto. Então, não faz muito sentido, porque, né, nesse tipo de prova é melhor ler o texto primeiro. Então, texto 3. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehispánicos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Então, isso aqui é a abertura de 100 anos de solidão, tá? Como seria no português, muitos anos depois, frente ao pilotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendía haveria de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou a conhecer o gelo. Gelo. Macondo era naquela época, ou então, né? Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e canha-brava é um tipo de planta, assim, de coisa para trançar, né? Fazer aquelas tramas, tá? Construídas à beira, né, orilla de um rio de águas diáfanas, que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos.
O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las havia que apontá-las com o dedo, tá? Então, tá falando sobre Macondo, que é o nome desse pueblo que fictício, tá? Que vai aparecer nos livros do Gabo, em vários livros, ou em todos, não sei se em todos, tá? Então, las expresiones grifadas en el texto 3 pueden ser sustituidas sin cambio de significado por los siguientes vocábulos presentados consecutivamente. Então, ó, remota por recente. Não, estava falando que muitos anos depois o Aureliano Buendia ia lembrar aquela tarde remota. Então é distante. Então essa aqui já não é, tá? Ó, remota por distante poderia ser, tá? Águas diáfanas com águas súcias. Tá falando que, né, a gente conseguia ver pedras polidas brancas e enormes. Então, assim, por mais que a gente não saiba o que é diáfano, as águas sujas, se a água fosse suja, a gente não ia nem conseguir ver as pedras, né? E tá falando de um tempo muito anterior, né? Que as coisas não tinham nem nome. Então, não, né? Então, depois, ó, remota por lejana, remota por distante, aquela tarde distante, sim. Águas diáfanas por águas translúcidas, sim. Y el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. Indicar com o dedo, sim. 8. Remota com pronta. Pronta é logo, né? Então, não. Diáfanas com oscuras, não. E señalar com silbar. Silbar é assoviar. Como é que tu vai assoviar com o dedo, né? Não. Então, remota com lejana, sim. Diáfana com cristalina, sim. Señalar com apontar, sim. Perfeito, tá? Aqui é 20. Por último, conforme a lectura de los textos 1, 2 e 3, é correto afirmar que. Então, aqui sobre os 3 textos. 1. Los textos en análisis son ejemplos del género crónica. Os 3 textos são crônicas. Algum é crônica? Bom, aqui está perguntando os 3. Os 3 são crônicas? Não, né? Ali o segundo, o primeiro, né? Poderíamos dizer que é um texto informativo, um comunicado, uma reportagem, tá? O segundo é uma citação, simplesmente assim. E o terceiro é um romance, né? A gente poderia pensar, sei lá, que é um conto, mas assim, crônica, não. Então, não. 2. El texto 1 presenta al lector un resumen de las obras de Gabriel García Márquez. O texto 1 vai apresentar um resumo das obras literárias do Gabo? Não. Vai falar sobre a vida dele e por que ele é tão importante, mas não um resumo das obras literárias. 4. O texto 2 expressa um ponto de vista sobre o que é a vida. Lembra aquela frase? Sim. 8. El texto 3, fragmento de la obra 100 años de soledad, se observan sequências narrativas e descriptivas. Nesse trechinho aqui, a gente consegue observar sequências narrativas e descriptivas? Sim. Tá falando o quê? Que, né, narrativa. Anos depois, frente ao pilotão de fuzilamento, o coronel haveria de se lembrar aquela remota tarde, blá, blá, blá. E depois vai descrever como era Macondo naquela época em que o pai do coronel Aureliano Buendia levou ele a conhecer o gelo, tá? Então,
Sim. 16. Los textos en análisis coinciden con autoría y temática. Não, né, gente? O primeiro ali, como é que o Gabriel Garcia Marques ia estar escrevendo sobre a própria morte dele, né? Então, não tem como. Então, aqui é 12. Bueno, gente, eu tinha preparado uma pequena discussão para nós que tem tudo a ver com essa prova, tá? Então, pelo título, o que vocês imaginam? Ó, isso aqui é uma reportagem recente. Netflix e 100 anos de soledad. ¿Por qué García Márquez nunca quiso que filmaran su obra, que ahora será producida por la plataforma online? O que diz aqui esse título? Que 100 anos de soledad será filmada por Netflix, tá? Mas, além disso, fala o quê? Porque García Márquez nunca quiso que filmaran sua obra. Então, o que está nos dizendo? Que a Netflix vai gravar, vai fazer 100 anos de solidão, mas que o Gabo nunca quis. Pois é. Sim, o Guilherme falou assim, poxa, desrespeitoso isso, mas muito legal também. Exatamente, estou nessa contradição. Eu pensei, nossa, 100 anos de solidão vai ser filmado, meu Deus do céu, que incrível. Mas, aí agora a gente vai descobrir por que o Gabo não queria. Então, aqui a gente não vai ter tempo de... a gente não vai ter tempo de fazer essa discussão. Eu posso trazer no começo da próxima aula para a gente discutir um pouquinho mais. Mas o texto vai iniciar falando: é possível pôr rosto ao coronel Aureliano Buendia? É possível colocar rosto num personagem como Aureliano Buendia? O que acontece quando a gente coloca um rosto num personagem literário, né? Isso é uma questão bem interessante da gente pensar, porque eu posso ler Cem Anos de Solidão e ter uma ideia sobre como é o coronel Aureliano Buendia. Vocês podem ler e ter uma ideia totalmente diferente. A partir do momento que eu coloco o rosto de um ator, ele vira aquele ator, né? Hoje em dia, quando tu pensa em Harry Potter, tu não pensa no ator, para mim, pelo menos, é a primeira coisa que vem, né? Então, aqui vai fazer essa comparação com o Harry Potter, que hoje é o Harry Potter, o ator, né? Esse personagem, né, do filme. E aí é difícil desvincular, né? Então, aqui fala, né, que quando foi anunciado, e que o Gabo cumpriria 92 anos, né? Se estivesse vivo. E fala que a plataforma chegou a um acordo com a família, tá? Os filhos venderam os direitos, né? E eles serão produtores executivos da saga que se filmará, em sua maioria, em Colômbia, tá? E aqui vai dizer... Eu tô só resumindo para a gente ir pensando nisso, tá? Aí o subtítulo, né, da próxima sessão vai ser Una novela no apta para el cine. Então, eu quero que vocês vão imaginando isso. O que seria um romance não apto para o cinema, tá? Vão pensando, eu vou jogar aqui essas perguntas e aí na próxima aula a gente discute. Então, o que acontece quando damos a cara de um ator a um personagem? Se vocês pensam em exemplos, se vocês acham que é positivo, que é negativo, o que seria uma obra literária não apta para o cinema? O que vocês achariam que... Quais fatos poderiam indicar que uma novela, né, um romance, não é apto para o cinema? Que tipo de construções, que tipo de situações podem não ser aptas para o cinema? Hoje em dia, existe algo que não é apto para o cinema ainda, que não é possível trazer para o cinema? Então, vamos pensar nisso, tá? E aí, na próxima aula, a gente vê um pouco melhor o que o Gabo falou, tá? E
E pensar nisso, né? O Gabo, durante toda a vida dele, ele recusou todas as propostas. O Gabo, durante toda a vida dele, recusou todas as propostas de adaptar o Senhor do Solidão. Eu nem vi, gente, eu tava quase fora da câmera, desculpa. Desculpa que eu não tava vendo, tá? Então, os privilegiados que estavam aqui na aula conseguiram ter uma imagem decente, né, que é a do computador, mas quem vai assistir o gravado vai ver só borrando o celular, tá? Desculpa. Então, o Gabo, ele a vida toda, né, em vida, ele negou todas as propostas de adaptação do Senhor de Solidão. Ele não queria, e eram propostas milionárias, tá? E ele falou que não ia adaptar. Aí ele morre. O que os filhos dele fazem? Vendem os direitos para adaptação, tá? Eu quero que vocês pensem, o que vocês acham disso? Pensar, não, tá morto, já era, ou, isso é um desrespeito, tinham que seguir com a decisão do pai deles. O que vocês acham dessa história? Bom, o cara disse que não a vida toda. Não. Morre, os filhos dele vendem. Por que os filhos deles venderam? É porque eles querem que a obra siga sendo vista, siga sendo falada, querem só dinheiro, enfim. Aí, essa discussão a gente faz no começo da próxima aula, tá? Quero que vocês vão pensando nesses aspectos, tá? Então, peço desculpa pela confusão aí no começo, a falta de áudio e tal, mas espero que na próxima semana já tenha resolvido esse problema, tá? Então, eu agradeço a presença de vocês, a participação, e a gente se vê na próxima semana, certo? Então, tchau, até logo. Hasta luego. Até. Tchau.